Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida, amém? Estamos felizes nessa noite, amém? Não só pela presença de cada um aqui, mas principalmente porque grandes coisas tem feito o Senhor a cada um de nós. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, como estamos comemorando aí os 43 anos da Igreja Missionária aqui neste lugar, fundada pelo tio Max, que era um missionário americano, com uma visão visionária deste lugar. Este bairro, esta comunidade, quando ainda era somente mato, mais mato e muito mais mato. Não tinha prédio nenhum existia. Eram só algumas poucas casas. 1981. Em alguns mapas, o guia de ruas, quem lembra que existia isso? Você iria encontrar aqui como Estrada dos Ourives. Isso em 81. E depois disso, centenas de pessoas já passaram por aqui. Lembro, inclusive, de uma pessoa que certa vez falou assim: quem aqui no Savério nunca foi da igreja missionária? Sim, porque todo mundo que ele perguntava, eu já fui da igreja missionária. Eu já vi aonde ele ia. A igreja missionária, eu já fui da igreja missionária. E eu digo mais, quem não conhece alguém que já foi da nossa igreja, seja um parente, um amigo, algum colega de trabalho, muitas e muitas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre somos igreja. O que Deus tem para nós como realmente ser igreja neste lugar. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Obrigado pela água. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Amém? Senhor, Deus eterno Pai, que estou, Senhor, para realmente passar o que Tu queres para cada coração, Pai. Eu não fale de mim, mas fale o que Tu queres, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra possa entrar de uma forma poderosa em nossos corações e que possamos guardá-la de uma forma que somente o Senhor quer para as nossas vidas e então praticá-la. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, falaremos da igreja. E hoje em dia, podemos dizer que existem vários tipos de igreja, para todos os gostos. Tem aquela com muito barulho ou aquela bem silenciosa. Lembra-me que o pastor Celestino falava que ele como se converteu através da Igreja Batista
em que ouvia, se caía uma agulha no chão, todo mundo ouvia. E tão silenciosa que era a igreja. Sim, mas tem gosto para tudo. Existem igrejas para aquele povo mais conservador, assim como tem igrejas para aqueles que são mais modernos. Uma galera aí mais, podemos dizer, jovem. Existem vários tipos de igreja, mas respeitando todo esse tipo de diversidade, podemos dizer, qual seria a verdadeira igreja de Cristo? E a palavra igreja vem do grego, eclésia, que tem o sentido de chamados para uma assembleia, para uma reunião. E a igreja, ela nada mais é de uma comunidade de pessoas que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e se tornaram membros desta família para que juntos caminhassem para Deus e com Deus. Então, a verdadeira igreja de Cristo é uma família de fé e amor. A verdadeira igreja de Cristo é uma família de fé e amor. Diante disso, eu quero compartilhar parte de uma música. Eu normalmente costumo tentar cantar música, né? Eu achei por bem, mais prudente para os ouvidos dos irmãos, digamos assim, a gente colocar a música, a parte da música, e vou até colocar a letra para que os irmãos vejam a letra e entendam o que o Senhor quer falar conosco. Por favor. Peraí, para ajudar lá, tem que colocar mais uma pasta, tem a letra da música lá também. Põe na... Eu tinha colocado no Media Player lá. Vou até apagar um pouco isso aqui para ficar mais fácil o pessoal acompanhar. Acontece, problemas técnicos aí, o pessoal do AVIP. A gente costuma falar no AVIP o seguinte, que a pessoa só lembra que existe o AVIP quando dá algum problema. Aí o pessoal lembra que existe o AVIP. Igreja Família, pastor Ademar de Campos. Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo, uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Uma família vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Com essa música, com essa letra, assim como devemos ser, eu quero dizer e perguntar para você, não precisa responder para mim, por que eu preciso de uma igreja? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que tentaremos responder nessa noite. E o Senhor vai te responder, colocar no teu coração nessa noite. Por que precisamos de igreja? Para isso eu quero colocar dois significados bíblicos sobre igreja.
O primeiro é que nós somos corpo de Cristo. E aí eu te convido a abrir a Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Amém? Cada um é uma parte dele. A igreja, ela é esse corpo. O corpo de Cristo. E há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus andou sobre a terra. Ele falou, ele curou, ele tocou as pessoas. E hoje, o Senhor continua presente através da sua igreja. Para quê? Jesus usa o seu corpo também para curar, para tocar, para falar na vida das pessoas. O seu corpo somos nós. Deus nos chamou para fazer o que Ele fez há 2000 anos atrás. Falar com as pessoas, tocar nas pessoas, curar as pessoas através do poder dEle. Somente Ele, somente o poder dEle é que pode operar através de nós. O corpo dEle faz isso aqui na terra. A igreja de Cristo é responsável em fazer isto na terra. E como membros, nós não temos como ser cortados, sobrevivemos. Se eu cortar um membro meu, uma mão minha, um braço meu, essa parte do corpo não vai sobreviver. Essa outra parte que fica, pode até sobreviver sem. Mas essa parte que foi cortada, ela não vai sobreviver. Então, por isso, simplesmente por isso, é importante você fazer parte de um corpo. Você fazer parte de uma igreja. Mas a pergunta que as pessoas fazem, e isso é normal, como eu posso saber se tal igreja faz parte ou não do corpo de Cristo? É o que as pessoas fazem muito quando procuram uma igreja. Como saber se aquela igreja faz ou não parte do corpo de Cristo? Serão sim, pelas suas obras e pelos seus frutos. Principalmente pelos seus frutos. E Jesus mesmo, Ele mesmo nos alerta quanto a isso. Convido você, abrir aí um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15 a 20. Mateus, capítulo 7. a 20. Encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Amém, então. Diz assim: tomem cuidado com falsos profetas
que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa, a igreja boa, produz bons frutos, frutos bons. E a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Da árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa ou a igreja pelos seus frutos. Árvore, além de significar uma pessoa, pode também, nesse texto, estar relacionada a uma igreja, se uma igreja produz bons frutos ou não. E frutos que permanecem. Frutos que realmente geram outros frutos. Assim devemos buscar a igreja de Cristo. Dessa forma, identificamos que aquela igreja, como templo, como local de adoração, é ou não uma igreja de Cristo. É pelos exemplos, pelos frutos, pelas obras, enfim, identificamos uma comunidade de fé pelo que a obra em que Jesus está fazendo naquele lugar. E eu glorifico a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui. Somente esse tipo de igreja que dá frutos é que faz verdadeiramente parte do corpo de Cristo. E diante disso, nós não precisamos olhar para as outras igrejas. Precisamos ver o que realmente, os frutos em que nós estamos dando, se são realmente que agradam ao Senhor. Veja se você consegue afirmar comigo isso. Você faz parte do corpo de Cristo? Você faz parte do corpo de Cristo. O segundo ponto que eu quero destacar. Somos corpo da cabeça que é Cristo. E novamente eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Verso de número 15. Efésios 4, 15. Um texto tanto quanto conhecido, que diz o seguinte: para cada um de nós. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Cristo, somente Cristo é o cabeça da igreja. Tudo que é feito na igreja deve seguir a orientação de Cristo. Jesus é o dono dessa obra. A igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então precisamos sempre em tudo que vamos fazer, buscar ter a cada dia mais e entender que nós precisamos ter a mente de Cristo
entender que devemos ter a mente de Cristo. É importantíssimo isso. Entender o que Cristo quer para nós em cada um dos momentos da nossa vida. Deus falando de uma forma poderosa para nós, e Paulo disse isso lá. Olha o que Paulo continuou falando lá em 1 Coríntios 2,16. Entender a mente de Cristo. Buscar ter o conhecimento, os pensamentos do Senhor para as nossas vidas. Pensamentos de vida, não de morte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Diz assim, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas todos nós temos a mente de Cristo. Precisamos ser, como Paulo mesmo disse, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Buscar ter isso em nossas vidas, conhecer a mente de Cristo é saber o que Ele quer a cada momento nas nossas vidas. Não temos nenhum médico aqui hoje, né? Médico, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, é isso? É? O mais próximo disso é auxiliar de enfermagem. Nós temos aqui na igreja? Temos então. Se uma pessoa pensar em sua mente, e esse cérebro mandar uma ordem para uma parte do corpo se mover, e essa parte não se mover, o que nós podemos dizer? Essa pessoa tem algum problema, não tem, de saúde, né? Algum problema, eu não sei qual. Eu não sei, talvez um médico saberia o tipo de problema. Ó, o cérebro mandar um comando, né? Para que a mão move, e a mão não move. Se podemos dizer que a pessoa está doente, tem alguma doença. Não é isso? O mesmo acontece com a Igreja de Cristo. Se a cabeça, que é Jesus, manda que seus membros façam alguma coisa, façam alguma obra, se movam, e essa igreja, esse corpo, não obedece, essa igreja está doente. Então, nós como igreja não poderemos sofrer dessa paralisia. Sim, paralisia cerebral pode ser, não sei. AVC gera isso, né? Mas a igreja de Cristo precisa obedecer o que Cristo manda. Porque quando nós não obedecemos ao mandamento de Jesus, estamos doentes. Temos que cumprir e obedecer o que Deus coloca para que nós possamos fazer. Quando deixamos fazer algo
que faz parte, como dizia aquela música, dos propósitos de igreja, estamos sendo uma igreja doente. Da mesma forma, quando cada um faz o que dá na teia, faz a sua vontade, as coisas não acontecem como igreja. Como Jesus pensou como igreja. Como Jesus queria que fosse a igreja. Mas quando todos entendem qual o propósito de Deus e obedecem, então cumprem o que a cabeça, que é Cristo, manda. É um corpo saudável, é uma igreja saudável. E eu te convido a deixar Deus ser a autoridade máxima da igreja. E você é a igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Vamos ver o que o autor da carta aos Hebreus escreveu lá, no capítulo 10, verso 25. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Amém? Diz mais o Senhor. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Embora estamos vendo que o mundo evangélico, que os evangélicos vêm crescendo consideravelmente no Brasil, devemos nos preocupar com o quê? Um grande número de ex-evangélicos ou daqueles que se auto-intitulam evangélicos não praticantes. E tem sido cada vez maior. Se a igreja é a cabeça, se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, então, eu e você, sim, você mesmo, como corpo, não podemos sair andando sem cabeça. Não podemos ser cristãos sem igreja. Precisamos de uma igreja porque precisamos aprender e crescer juntos. Juntos na presença do Senhor. Receber ali todos os sacramentos que a igreja está autorizada a dar. E que você não tem como receber se estiver sozinho. Na igreja nós podemos viver em família, como dizia aquela música. Uma igreja família. E eu vou dizer, como família, sabemos que toda família vai ter problema de convivência. Você conhece uma família que não tem problema de convivência?
Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Tá certo que eu sou novinho ainda. Tá bom. Não deu nem para enganar, né? Esses cabelos aqui não ajudam, né? Toda família tem problema de convivência. Toda família tem. E a Igreja de Cristo não teria como ser diferente. Por quê? Porque temos pensamentos diferentes. Temos situações diferentes. Temos conclusões, temos caminhos diferentes, vivências diferentes. Não tem como todos pensarem da mesma forma. O mais importante é precisamos entender, compreender e principalmente suportar uns aos outros. É isso que nos torna igreja, é isso que nos torna família. Entender, compreender e suportar o seu irmão, aquele que está do teu lado. Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Mas não faz aquela careta, tipo assim. Aquela coisa, tipo... Aprender a suportar nossos irmãos. Deus tem uma família de fé esperando por você. Eu espero que essa família você tenha encontrado, se você ainda não faz parte dessa família de Cristo. Amém?